Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 46 do vestibular de inverno da UEM, provinha de 2025. Uma questão que abordava basicamente o assunto de ligações químicas e tabela periódica. Espero que você goste dessa resolução e já vou te pedir, né, criatura, já dá um joinha aqui pra gente que vai ajudar demais o professor a construir conteúdos bons como esse e se inscreve no canal, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Assinale o que for correto sobre tipos de ligações químicas e suas características. Vamos lá? Nas ligações iônicas, lembra que iônica me lembra íon, metais cedem elétrons enquanto não metais recebem elétrons, correto? O metal doa porque eles têm baixa energia de ionização e o ametal recebe porque tem alta afinidade eletrônica, correto? Dando origem a um aglomerado de íons com alternância entre cátions e ânions, denominado retículo cristalino. Tudo perfeito, tudo que ele falou está correto, né? Então, na ligação iônica, vou dar um exemplo clássico do cloreto de sódio, né? Imagina lá, o sódio, ele tem um elétron na camada de valência, já que se trata de um metal alcalino. Já o cloro, olha aqui, ó, o cloro tem 7, porque é um halogênio, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que acontece a ligação? O sódio vai lá e doa o seu elétron para o cloro. Quando ele faz isso, como que vai ficar, né? Vamos ver? O Na vai virar um Na+, vira um cátion, enquanto que o cloro, né, ao receber esse elétron, ele fica com 8 elétrons, não é? Vamos por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ele ficou com um elétron a mais do que normal, fica com uma carga negativa. Então, isso que você está vendo é o cloreto de sódio, o famoso NaCl. É uma ligação iônica, não é? Lembra, íons de cargas opostas se atraem, ok? Agora, como que fica isso no retículo cristalino? É o que ele falou, né? Imagine que isso daqui, ó, essa bolinha vermelha, seja referente a um íon sódio, o Na+. Tudo bem? O Na+, ele vai estar conectado ao seu redor, tá? Com os íons Cl-, tá certo? Então, ó, aqui vai ter um íon Cl-, aqui vai ter um Cl-, aqui vai ter um Cl-, aqui vai ter um Cl-, inclusive na frente e atrás, ok? É tridimensional. A mesma coisa, ó, com cada cloreto. Cada cloreto vai ter, ó, um sódio na esquerda, um sódio na direita, um em cima, um embaixo, um na frente e um atrás, tá? Isso que você está vendo aqui, ó, que tem essa alternância entre os íons, a gente chama de retículo cristalino. Então tá tudo correto que ele falou aqui pra gente, ok? E tem um, ó, vamos marcar, é verdadeiro. Vamos ao próximo? Item 2. Os compostos formados por ligações iônicas são bons condutores de eletricidade na forma sólida? Claro que não, já está errado, item falso, né? Lembre-se que quando a gente pensa num composto iônico, como por exemplo o cloreto de sódio, né? Na sua forma sólida, ele tem um retículo cristalino. Apesar dele ter cargas, as cargas estão presas no retículo. Elas não conseguem transportar a eletricidade. Então ele é um mau condutor, tá? Quando a gente pensa num composto iônico, tá? Num composto iônico qualquer, para que ele consiga conduzir a eletricidade, a gente tem que dar um jeito de destruir o cristal, ok? E é por isso que esses caras aqui, ó, somente conduzem a eletricidade em duas condições, que são aquelas que a gente destruiu o cristal. Primeira, quando a gente pega e derrete, ou seja, quando eles estão fundidos, né? Imagine que eu fui lá e derreti o sal de cozinha, esquentei até 801 graus, né? Ele vai derreter. Ao derreter, os íons vão dissociar, e aí, ao se separarem, eles conseguem ter mobilidade, ele consegue conduzir. Ou então, numa outra condição mais simples, que é quando eles estão em solução aquosa, ok? Em solução aquosa. O que isso significa? Quando a gente dissolve esses caras na água. Imagine que eu pegue sal e eu dissolva na água. Ao serem colocados na água, eles dissociam, e ao dissociar tem mobilidade, e se tem mobilidade, eles conduzem eletricidade. Então, ó, isso aqui tá falso. Ele não conduz na forma sólida, tá? Então, item 2, não vamos marcar. Vamos ao próximo? Item 4. As ligações covalentes ocorrem principalmente entre não metais, verdadeiro. Lembra que a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. E os não metais gostam de receber elétrons. Como o não metal quer receber, o outro também, eles compartilham para todo mundo ficar satisfeito.
Correto. Ou então entre hidrogênio e não metais. Correto também. E podem ser caracterizadas como polares ou apolares. Item perfeito, tá tudo correto por aqui, tá? Ui, mas o que é uma ligação polar e uma ligação apolar? Vamos lembrar? Por exemplo, quando o hidrogênio se liga a outro átomo de hidrogênio, ou quando um cloro se liga a outro átomo de cloro, nós temos ligações covalentes do tipo apolares, porque não há diferença de eletronegatividade entre os átomos presentes. Se não há diferença de eletronegatividade, essa ligação é dita apolar. Agora, vamos supor que nós tenhamos aqui, ó, um hidrogênio ligado a um cloro. Você concorda comigo que o cloro é mais eletronegativo que o H? Claro que sim, né? Se esse cara é mais eletronegativo do que o H, o que acontece? Ele puxa os elétrons para o lado dele, fazendo com que o cloro fique delta menos, o hidrogênio fique delta mais. Esse deslocamento de elétrons a gente representa por um vetor chamado de vetor momento dipolar. Então, essa aqui é uma ligação covalente polar. Então, ó, ligação covalente apolar. Ligação covalente apolar, quando os átomos são de um mesmo elemento químico. Agora, ligação covalente polar ocorre quando são átomos de elementos diferentes, que têm eletronegatividades diferentes, ok? Então, item 4, verdadeiro. Vamos ao próximo? Item 8. Pode-se definir ligações metálicas como aquelas que são formadas entre átomos que apresentam como principal característica alta energia de ionização. Claro que tá falso, né, criatura? Primeiro, o que é uma ligação metálica? É a ligação entre metais. Se a ligação metálica é a ligação entre metais, então a gente está falando dos átomos que doam elétrons com maior facilidade. Lembra que metal gosta de doar elétron com facilidade, não é? Se eles doam elétrons com facilidade, é porque esses caras aqui apresentam baixa energia de ionização. Porque o que significa energia de ionização? Energia necessária para você arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Portanto, se a ligação metálica é feita entre metais, é feita entre os átomos de menor energia de ionização. Por isso que está falso esse item daqui. Vamos ao último? Item 16. A baixa temperatura de liquefação de moléculas diatômicas homonucleares. Calma, eu vou voltar aqui, vou falar para você com calma, para você não se assustar com os termos. Vamos lá, ó. Primeiro, temperatura de liquefação. Liquefação é quando o gás volta a ser líquido, não é? Isso geralmente por compressão. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero falar uma coisa mais simples. Quando a gente pensa na liquefação, é como se fosse o contrário de qual fenômeno? A ebulição. Não você pode trocar, porque a temperatura que alguém liquefaz é a mesma temperatura que alguém ebule, tá? Então vamos imaginar a temperatura de ebulição. Pode ser? Para ficar mais fácil de você entender, beleza? Então, ó, de moléculas diatômicas homonucleares. O que é uma molécula diatômica homonuclear? Vou dar um exemplo, né? H2. H2 é uma molécula diatômica homonuclear. Como assim, professor? Homonuclear quer dizer que é formada por um elemento só. Por exemplo, ó, H2, O2, né, N2 são todas moléculas diatômicas homonucleares, ok? Porque são formadas por átomos de um elemento só. Não interessa se a ligação é simples, dupla ou tripla, ok? Continuando, como as que formam os gases oxigênio e nitrogênio, pode ser explicada pelo tipo de ligação existente entre elas, denominadas forças de Van der Waals. Correto, claro, né? Você lembra que quando uma molécula ela tem essa característica, se é uma molécula diatômica homonuclear, obrigatoriamente essas moléculas são o quê? Apolares. Se elas são formadas por átomos de um único elemento, elas são apolares. E se essas moléculas são apolares, qual é o tipo de interação que elas realizam entre si quando estão no estado líquido ou sólido? Vai ser a famosa força de Van der Waals, não é? Forças de Van der Waals, também conhecidas por outro nome, tá? A gente pode chamar de forças de dispersão de London, ou de polo induzido, ou de polo instantâneo de polo induzido. O importante é você lembrar que essas interações aqui são interações fracas, não é? São interações fracas. Se são interações fracas, são fáceis de ser rompidas. E é isso que justifica a baixa temperatura de liquefação. Ou seja, esses caras em temperaturas muito negativas, eles já se transformam em gás. Tudo bem? Ou, pensando na liquefação, se você quiser tornar esse cara aqui líquido, você tem que resfriar muito, muito, muito em temperaturas próximas de 200 graus Celsius. Ok? Então é isso que ele está colocando para você. Então, repito, as forças de Van der Waals, que são forças muito fracas, tá? Fazem com que esse cara prefira o estado gasoso. E é por isso que se você quiser liquefazer, você vai precisar de temperaturas muito baixas, ok? Então, item 16 é verdadeiro. Vamos ver então como é que ficou o gabarito oficial dessa questão?
E o gabarito oficial dessa questão traz como corretos os itens 1, 4 e 16, totalizando 21. Exatamente como a gente previu nessa resolução, ok? Espero que você tenha entendido tudo, criatura. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, já sabe, né? Comenta aqui embaixo. Terei o maior prazer do mundo em responder pra você, ok? Agora, é claro, se ainda não tá inscrito, se inscreve, porque vídeos maravilhosos como esse aparecem sempre por aqui. Aquele velho bordão de sempre, não é? Espero você então na próxima questão.